Galera, então voltamos ao vivo. Tivemos aí um probleminha técnico na conexão da internet. Então, retomando lá o raciocínio. O que você estava falando? Eu estava falando que essas lives elas não têm como objetivo substituir um acompanhamento profissional, personalizado e pessoal. Ok? Então, por exemplo, quando nós fizemos a live com um fisioterapeuta, de forma alguma a live substitui a avaliação específica de um fisioterapeuta. Se você tem uma lesão, você não deveria acreditar, né, somente em uma live para descobrir aquilo que está acontecendo no teu corpo. A mesma coisa quando a gente trouxe a nutricionista. A gente vai fazer um apanhado geral de informações, a gente vai falar do básico para que você, né, de preferência, não seja enganado quando você for comprar suplemento, ou que você não seja enganado quando você procura um nutricionista, seja lá qual for o profissional que você está buscando. E eu acredito que, como profissionais de saúde, né, o Isaac trabalha na venda de suplementos, eu sou profissional de educação física, nós temos o dever e a obrigação de alertar vocês em relação ao que acontece no mercado, porque o suplemento ele pode ser comprado livremente, você não precisa de uma receita médica, algo assim, para que você possa retirar esse suplemento da loja. E talvez alguns suplementos não sejam indicados para você, não sejam indicados para o teu objetivo, não sejam indicados para o teu nível de treinamento ainda, não sejam indicados para a forma como você conduz a tua dieta, e aí você, ao invés de gastar esse dinheiro em suplemento, talvez você possa se informar um pouquinho melhor e fazer melhores escolhas, né? Até mesmo antes de suplementar. Deixando bem claro que o nosso objetivo aqui é a sinceridade acima de tudo. Não é porque eu estou trazendo aqui um convidado que trabalha com a venda de suplementos que eu vou ficar inventando moda para vocês aqui, que eu vou ficar falando, vocês deveriam usar isso ou não. A gente vai usar, em primeiro lugar, de sinceridade aqui acima de tudo, ok? Então, suplementos alimentares, como o Isaac falou antes da nossa live cair, eu vou fazer também um apanhado sobre isso. São complementos que você vai agregar à sua alimentação, seja porque você não consegue atingir a tua necessidade diária de algum nutriente, ou porque você quer aumentar essa quantidade que você consome, né? Nós trouxemos alguns suplementos especificamente que vão auxiliar no ganho de massa magra. A gente vai falar isoladamente sobre cada um, como a gente fez na live da semana passada com os equipamentos. Próximo tópico que eu reservei aqui antes da gente entrar especificamente nos suplementos: quais as indicações ou qual a indicação do uso de um suplemento, na tua visão? De forma bem geral. Olha, como o Davi também já tinha mencionado anteriormente, qualquer pessoa pode estar usando suplemento. Mas é sempre muito importante você ter uma orientação profissional. Por exemplo, quando eu comecei há 4 anos atrás a fazer atividade voltada mais para emagrecimento com o Davi, mesmo eu trabalhando com suplemento alimentar, eu pedi uma orientação para ele para saber qual é o suplemento que se encaixaria melhor para eu ter um rendimento melhor no treino. Por exemplo, qual é o whey que eu vou usar, se esse tipo de whey vai me beneficiar, porque vocês devem pensar, tu trabalha com suplemento e não sabe, mas é que isso vai variar de cada esporte, cada biotipo. Não é só assim, usa whey de forma geral, você vai usar no pós-treino, mas tem whey sem lactose, tem whey com mais, menos carboidrato, então tem uma série de questõezinhas que às vezes é importante uma orientação profissional para você não se arrepender depois, entendeu? Pegando um gancho, é muito comum gente chegar na loja, eu usei tal produto, gastei dinheiro e não me trouxe nenhum benefício. Aí você começa a investigar, mas para que você usou, para que você comprou, qual foi o objetivo, o que você queria com esse produto? Exatamente. Aí às vezes a pessoa acaba falando, eu queria para X coisas, mas esse produto não vai te trazer esse benefício, não é para essa finalidade. Então assim, às vezes tudo pode estar em volta da falta de informação e que acaba gerando preconceito com o próprio suplemento. E que ainda, infelizmente, ainda existem pessoas que acabam acreditando que a solução
dos problemas ela pode ser encontrada em uma pílula mágica. Sim. E galera, isso não existe, não vai acontecer nunca. Você conseguir resolver algo que você precisa resolver, né? Mudar alguma situação que você precisa mudar a partir de uma ação, né? É a combinação de ações, né? Principalmente quando a gente fala de mudança corporal, é a combinação, é você treinar sempre, é você se alimentar de forma adequada, se houver necessidade e couber na tua alimentação, você utilizar um suplemento alimentar. Então não é o suplemento, por exemplo, eu sinto muito, é muito comum, né, a gente ouvir, eu sinto muita dor muscular, eu vou começar a tomar BCA. E o BCA, né, ele pode funcionar como um placebo, né, mas a função do BCA, né, é um dos suplementos bem discutidos aí e bem controversos dentro dos estudos, mas só pegando como exemplo que as pessoas usam o BCA como se ele fosse tirar a dor muscular, e ele não vai tirar a dor muscular. O que tira a dor muscular são fármacos com essa função, né, relaxantes musculares e tudo mais, que vão fazer mal no final das contas para os seus objetivos. Então, você precisa passar um pouquinho de dor muscular para que você consiga ter resultados bons, né? Eu quero ficar forte. Ninguém fica forte sem levantar peso. E ninguém não vai sentir dor levantando peso. Então, você precisa lidar com essas coisas, né? Para que você consiga alcançar os seus objetivos. E aí, por último aqui, pode falar. Eu acho que fazendo um gancho no que tu falou, que é muito importante isso. Eu vou citar um exemplo bem comum que o Davi falou, alguém espera pílula mágica. Eu acho que a geração que a gente está vivendo atual, ninguém quer esperar mais nada. Sim. Né? Então você vê que agora começa a chegar calor, a academia está mais cheia, consequentemente eu vendo mais suplemento normal. A gente vende mais plano também no CrossFit. O CrossFit também vende mais plano, só que esse imediatismo é uma coisa que eu acho muito complicada, porque eu vou citar um exemplo bem simples. Termogênico. Termogênico todo mundo sabe que geralmente são todos à base de cafeína, que são para acelerar o metabolismo, promover queima de gordura, consequentemente definição muscular, um rendimento melhor na hora do treino. Só que tem pessoas que acham que o quanto mais cafeína você ingerir, mais você vai emagrecer e mais vai ter rendimento. É uma coisa impressionante isso, porque às vezes lá na loja eu tenho um produto X. Ele tem, vamos supor, uma quantidade média que a Anvisa permite 200 mg de cafeína por dose, talvez ali um pouco de gengibre, um pouco de pimenta para ter uma ação um pouco mais diurética. Tem pessoas que vão usar aquele produto, vai ter resultado, vão gostar. Tem pessoas que talvez vão usar uma cápsula só porque já acham que é muita cafeína. Só que tem um grupo de pessoas que, eu eu acho que é pela falta de informação. Acredito que o quanto mais cafeína usar, vão ter mais resultado, vou emagrecer mais. Só que não é assim, gente. É uma coisa que vocês têm que entender isso, que o suplemento ele vai ajudar, mas não é milagroso. Exatamente. E em relação aos qualquer tipo de estimulante, qualquer tipo de droga estimulante, ela vai causar saturação. A cafeína, ela satura os teus receptores. Então, qualquer tipo de droga estimulante, seja uma droga liberada ou não, ela causa no nosso metabolismo uma coisa que se chama, down regulation, que você vai regular para baixo. Então, quanto mais você utiliza estimulantes, mais estimulante você precisa utilizar. Então, você vê pessoas que usam essas drogas recreativas. A cada ocasião, e eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou falando sobre o que a ciência diz e o que vai acontecer com você. Você faz o que você quiser, se você quiser usar 600 mg de cafeína, fica a teu critério, mas o que acontece é que as pessoas que fazem uso dessas drogas recreativas, que são drogas estimulantes, a cada ocasião elas precisam utilizar mais para que elas tenham o resultado que elas esperam. E para a cafeína é a mesma coisa. A cafeína é um estimulante. E ela, como estimulante, ela vai causando saturação dos receptores. Receptores saturados não fazem o mesmo aproveitamento. E aí, se você começa já utilizando, por exemplo, eu comecei a treinar e já vou direto lá para um comprimido de 420 mg de cafeína. Você soltar uma bomba atômica no começo de uma guerra. Você nem sabe o que vai acontecer e você já começa com todas as suas armas. E isso faz com que você fique sem estratégias para depois. Então, antes de você utilizar um estimulante, antes de você utilizar um pré-treino, seja lá o que for,
você deveria analisar o que é o mais básico. Por exemplo, adianta você usar cafeína se você se enche de Coca-Cola e McDonald's? Não adianta nada. Adianta você usar whey protein se você não faz o básico, que é comer um frango, é comer uma carne, ou se você é vegetariano, você comer alguns ovos por dia para ter o teu consumo de proteína. Então, veja que, no final das contas, o que você precisa ter, acima de tudo, é bom senso. Beleza? Tenha bom senso para ver se a tua dieta justifica o uso de algum tipo de suplemento. Seja suplemento para ganho de massa magra, seja suplemento estimulante, seja acelerador metabólico, seja o que for. A tua rotina faz sentido para que você tenha esse investimento de suplemento? Esse investimento não vai ser só um gasto para você? Então, a última pergunta aqui é quem deveria usar, e a gente já falou disso, o Isaac falou, qualquer pessoa pode usar, né? Dever usar, eu acho que vai muito de acordo com o tipo de rotina. Existem atletas que são bons atletas e que acabam não usando uma quantidade de suplemento muito grande. Vocês vão perceber que a gente vai falar sobre suplementos básicos, e eu sempre vou falar que o que funciona é o que existe no mercado há anos. O whey protein existe no mercado, sei lá, há 40, 50 anos, lógico, que foi evoluindo, criaram novas formas de filtragem, sabores e tudo mais, só que ele funciona há anos e anos, ele continua sendo encontrado na prateleira das lojas de suplemento. Existem muitas coisas que vêm, que acabam fazendo um sucesso momentâneo, né, que causam aquele hype, mas o que continua nas prateleiras são as proteínas do leite, as proteínas do ovo, né, que é a albumina, e isso é o que vai te dar resultado acima de todos os outros produtos, ok? Então, a gente vai começar como a gente fez na semana passada. O Isaac trouxe aqui um kitzinho de suplementos, que geralmente tem indicação para ganho de massa magra, e aí ele vai pegando o suplemento, ele vai falar sobre esse suplemento, e aí eu vou complementando com algumas informações. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem qualquer questão aí que vocês queiram colocar a respeito desse produto especificamente que a gente está exemplificando aqui, vocês podem mandar, que a Isa vai avisando a gente vai trocando essa ideia. Beleza? Então, você quer pegar de forma aleatória os suplementos? Vamos começar de forma um pouco polêmica já. Ok. Esse produto aqui, ó. Creatina. Galera, em relação às marcas, ele trouxe as marcas. Trouxe marca aleatória, galera. O intuito aqui não é eu forçar a venda para vocês, eu quero que a gente trocar uma ideia sobre suplementação, para que vocês tenham uma noção melhor de alguns suplementos e de forma geral. Bom, creatina é o suplemento mais antigo, mais estudado, acho que em todo mundo, né? Em todo mundo. Então ele é um suplemento que ainda ele tem muito, muito preconceito. Por quê? Creatina é só um aminoácido de forma isolada, que ele vai te trazer uma performance melhor em ganho de força, ganho de massa muscular. Eu acho que o principal ali, a questão também é retardar a fadiga muscular, né? Por causa desse... Retarda um pouco, são todos esses efeitos, né? Quando a gente está falando de um produto natural, quando a gente está falando de um suplemento, todos esses efeitos eles acontecem de forma suave, digamos assim. Então, o ganho de massa magra que um suplemento produz não é o mesmo de um esteroide anabolizante. O ganho de disposição que um suplemento produz não é o mesmo de um esteroide. Então, quando a gente fala ele retarda a fadiga, ele vai retardar um pouquinho. E esse um pouquinho, quando a gente está falando de performance máxima, às vezes significa mais 10, mais 12 repetições que podem te colocar entre o primeiro ou te colocar lá em último. Então, são resultadinhos sutis, mas que fazem uma grande diferença quando a gente começa a falar de alta performance. E esse aqui é o tipo de produto que o pessoal ele compra, toma 1-2 dias, no segundo dia fala, não tive resultado. Sim. Mas eu acho que o David até pode explicar de maneira talvez mais rápida que ela age por saturação no nosso organismo, né? Então, assim, eu acho que também tem uma absorção máxima que o corpo consegue, né? Que eu acho que fica ali em torno de 5 gramas, mais ou menos, 10 gramas. Na verdade, é bem difícil quando a gente fala sobre absorção máxima, é muito difícil a gente dizer, a gente vai absorver no máximo 10 ou a gente vai absorver no máximo 12 gramas.
Por quê? O Isaac vai conseguir absorver uma quantidade e eu vou conseguir absorver uma quantidade diferente. Por quê? Porque o consumo de água do Isaac é um pouco diferente do meu, o funcionamento intestinal do Isaac é um pouco diferente do meu. É lógico que eu não posso usar aqui a individualidade biológica como máxima, porque nós temos fatores que são comuns, né? A nossa evolução. Todos os seres humanos têm fatores comuns à evolução. Então, por exemplo, se eu consigo absorver 3 gramas por porção, o Isaac não vai conseguir absorver 20, ele vai conseguir absorver 4, talvez 5, né? Porque ele vai estar com o perfil metabólico um pouquinho melhor do que o meu. Talvez a rotina dele esteja um pouco melhor do que a minha. Coisas que vão fazer com que a creatina ela tenha uma melhor absorção, tenha um melhor aproveitamento, é justamente você fazer com que o seu treino justifique o uso da creatina. Né? Então, por exemplo, a creatina produz ganhos de força. Só que ninguém fica forte tomando creatina deitado no sofá assistindo, né, Irmão do Jorel no Netflix. Você vai ficar forte à medida que você treina mais pesado. Você vai ficar rápido à medida que você treina mais rápido. A creatina pode ajudar nesses aspectos? Com certeza a creatina pode ajudar. É um suplemento que talvez seja o suplemento mais estudado de todos, que tem evidências científicas. Tem evidências científicas. Eu tomei, deu 8 semanas. Do funcionamento. Só que o que acontece? Como o Isaac falou, as pessoas compram um suplemento e você não cria uma rotina de você usar isso aqui todos os dias. Talvez porque você, eu vi que tal pessoa usa creatina, eu vou usar também. Mas você perguntou para essa pessoa de que forma que ela faz uso da creatina? Que, por exemplo, existem suplementos que você vai usar constantemente. A creatina é um deles. Creatina e glutamina você deveria utilizar todos os dias. A glutamina é um pouquinho mais complicada de explicar assim de forma de rápida. Explicar, e também é mais controverso o uso da glutamina. Eu, particularmente, dentro das minhas pesquisas, eu uso glutamina. Eu gosto muito, eu não abro mão de usar a glutamina em jejum, mas existem pessoas que não usam e elas merecem todo o respeito do mundo, ok? Nosso objetivo aqui não é ficar entrando nesse tipo de polêmica, mas em relação à creatina, você tem que saturar os seus receptores. A creatina é um suplemento que só funciona por saturação. E um tempo atrás, tem algumas pesquisas sugerem que você fazer um uso de uma quantidade maior para que você sature os seus receptores, para que você tenha sempre uma quantidade grande de creatina na tua circulação. E foi comprovado, né? Alguns estudos trouxeram que não há necessidade de você fazer essa saturação, mas que você faça uso constante. Então você pode fazer uso da creatina de forma constante. Algumas pessoas sugerem que faça ciclos de creatina, que você alterne o uso, e é muito mais simples você fazer o uso ali de 5 a 6 gramas por dia, não importa o horário, tá? As pessoas perguntam, eu posso usar a creatina antes ou depois do treino? É indiferente. Por quê? A creatina que você está tomando logo antes do teu treino não é a que vai estar disponível para você no momento do teu treino. Essa que você tomou vai estar disponível talvez para o teu próximo treino. O importante é que você tenha quantidades de creatina em circulação. Né? E de que forma que a creatina age? Ela aumenta a hidratação intracelular. E isso é uma das coisas que algumas pessoas ainda têm dúvida e ainda repetem, né? Uma coisa que é absurda, que ainda existam pessoas que falem isso, não leigos, porque o leigo ele vai falar as coisas de acordo com aquilo que ele ouviu, ele não estudou profundamente, ele está sempre à margem do conhecimento, mas que profissionais digam, não toma creatina, que creatina retém líquido. Cara, isso é uma besteira absurda. Talvez você tenha algum problema, que você retenha mais líquido do que as outras pessoas, mas a creatina, ele não retém líquido. E eu estou falando do líquido subcutâneo, né? Aquele que você consegue pegar. A creatina retém líquido intracelular, então isso aqui vai acontecer de forma microscópica. Então é impossível você ver a olho nu a retenção hídrica que a creatina causa. Então ela vai melhorar a hidratação intracelular e isso faz com que você melhore a resposta metabólica das suas células. Você vai melhorar a produção de energia, você vai melhorar a obtenção de energia e com isso, consequentemente, né, de forma crônica, o uso crônico da creatina vai fazer com que a tua recuperação seja um pouquinho mais rápida, que a tua produção de força seja um pouquinho mais eficiente e velocidade, que também vai depender da força. Beleza? Acho que só fazendo um gancho no que tu falou, é muito importante isso que o Davi falou ali, questão de retenção hídrica. A
quantidade de pessoas que deixam de usar a creatina porque acham que engordam é extremamente alta. Porque assim, a pessoa ela viu alguém usando, ela vai usar também. Só que a pessoa não tem essas informações, então Sim. com essa... Voltou? Voltou? Galera, hoje Tá tá difícil. difícil, mas a gente não vai desistir. Então, continua falando sobre a creatina que você estava falando, sobre a pessoa que usa. Então, o que a gente está falando, o preconceito que tem a creatina é o seguinte, tem muitas pessoas que procuram a creatina, compram a creatina e começam a usar. Só que a falta de informação, igual o Davi falou, ela vai reter mais água de forma intracelular. Então, depende, claro, de cada pessoa, mas o peso ele pode ser uma consequência aumentar o peso, né? É que se você quer aumentar a tua quantidade de massa magra, é impossível que isso aconteça sem que represente um pouquinho de peso na balança. Exatamente. Né? Então você precisa alinhar bem aí os seus objetivos. Ah, eu quero ganhar massa magra, mas eu não quero ganhar peso na balança. Tem alguma coisa errada nesse teu raciocínio. Né? Talvez você precise entender um pouquinho mais quais são os fatores que vão fazer com que você ganhe massa magra, e dentro desses fatores envolvem o ganho de peso na balança. E é interessante outra coisa. Às vezes a pessoa ela começa a usar o suplemento e nem termina. Deixa de usar porque eu vi, a creatina engorda. E realmente ela vai achar que engorda porque o peso subiu. E outra coisa que é assim, extremamente comum, a pessoa usar a creatina querendo que, por exemplo, assim, tem gente que nem tu falou, né? Negócio de saturação, tem gente que usa 20 gramas de creatina por dia. A mesma coisa da cafeína. Achando que o resultado vai vir num período de tempo muito menor. E uma coisa que acontece muito ainda falando sobre a creatina, né? Muitas pessoas têm preocupação, a creatina causa dano renal. É isso que eu Galera, isso não faz o menor sentido. Em pessoas saudáveis, nenhum tipo de suplemento vai causar algum tipo de dano. É lógico. Participação da Fight Online aqui, seus feios. Um abraço aí, Thiago. É lógico que se você usar em quantidades absurdas, se você não tem uma dieta, porque assim, uma coisa que acontece, né? Muitas pessoas têm medo de usar creatina. Ninguém nunca chega me perguntando sobre o uso de bebida alcoólica. Né? Bebida alcoólica comprovadamente aumenta a retenção hídrica. Bebida alcoólica comprovadamente causa dano hepático, comprovadamente causa dano renal. Então eu não consigo entender qual que é a preocupação que vocês têm com a creatina, que é uma coisa que vai deixar você mais forte, mais rápido, mais bonito, mais libidinoso, mais firme, e vocês não se preocupam com a bebida alcoólica, sabe? Então, existem algumas coisas que precisam mudar de forma urgente, porque isso aqui vai trazer benefícios. Ou mais simples ainda, né? A pessoa, vamos esquecer que a pessoa não bebe e, sei lá, não faça nada, mas come, o que a gente falou anteriormente, McDonald's se alimenta, tipo, não tá nem aí para uma dieta mais equilibrada, começa a ganhar peso, usa creatina, a creatina me engordou, não quero. E aí chega pro outro, Davi, não usa creatina que engorda. E aí tem a perguntinha, que é a pergunta mais básica que eu faço. Eu não uso whey porque quando eu tomei whey eu engordei. Eu não uso creatina, que eu usava creatina me dava dor no rim. Galera, eu uso creatina faz 5 anos, praticamente de forma ininterrupta. Eu não tenho dor no rim. E eu não sou nenhum exemplo de disciplina nem nada, mas eu tomo uma quantidade boa de água ao longo do meu dia, eu me hidrato, eu mantenho a minha rotina de treinamento sempre muito bem disciplinada, sempre muito consistente. Eu gosto muito de cerveja, mas eu tomo pouquíssima cerveja. Então veja se o teu discurso está de acordo com o teu objetivo. Tá? É um puxãozinho de orelha mesmo, que às vezes vocês se preocupam com coisas que vêm de encontro com a tua saúde, que vão te ajudar a ter um rendimento melhor, e a preocupação que vocês têm é com isso aqui. Mas chega sexta, sábado, domingo, e aí vocês estão enchendo o pandeirão de bebida alcoólica, de gordura, de comida que vocês não deveriam, de coisa extremamente salgada, com teor de sódio altíssimo. Aí a culpa de vocês estarem parecendo os baiacu todo inchado é da creatina, e não é. Isso aí é bebida alcoólica, é fritura, é porcaria que vocês comem, beleza? Então vamos parar de repetir e falar besteira por aí. É legal falar que a creatina é bom utilizar com outros suplementos também. Vou falar disso depois, porque é bem controverso. Algumas pesquisas dizem que o carboidrato
é melhor veículo para creatina. Mas você sempre vai ter glicogênio na tua circulação. Então é muito mais eficiente você ter um consumo macro de carboidratos do que micro, que seria só na dose. Então é indiferente você utilizar a creatina com ou sem carboidrato, o importante é você utilizar a creatina e que você tenha uma dieta bem programada, que você tenha uma dieta, e principalmente que você siga essa dieta com consistência. Então o consumo de carboidrato total é mais importante do que o consumo de carboidrato por refeição ou por suplementação. Beleza? Creatina é isso, então usem creatina, podem usar sem problema nenhum. A indicação científica e clínica gira em torno de 5 a 10 gramas. E aí você precisa se olhar no espelho e ver, eu sou um menininho de 16 anos e 50 quilos, não faz sentido usar 10 gramas de creatina, usa 3 a 5 gramas. Ou eu sou um homem de 30 anos e 95 quilos e 10% de percentual de gordura. Você vai ter que utilizar mais creatina. O teu treino e a tua dieta faz com que haja necessidade de você utilizar uma quantidade maior. Até 15 gramas eu acho que é uma quantidade que faz sentido. Acima disso você só está fazendo um xixizinho mais caro. Beleza? É isso então, creatina. Próximo suplemento. Vamos lá. Trouxe um suplemento agora, pessoal, que não que virou modinha, mas é um suplemento que ele é mais recente, que tem estudos já comprovando a eficácia dele na performance e que agora deu um boom, todo mundo quer. Por incrível que pareça, tinha muito preconceito com o carboidrato. Esse aqui o nome é Ricardo, mas ele é uma palatinose. A palatinose ele é um carboidrato de absorção lenta, que ele é muito comum. É comum você encontrar pessoas, por exemplo, acho que atletas de corrida, atletas de forma geral que treinam tem um treino mais longo, um treino mais cansativo. Algumas pessoas de luta já estão procurando na loja a palatinose como carboidrato. E isso está cada vez mais comum no nosso mercado, que tem médicos, nutricionistas, nutrólogos que indicam a palatinose, justamente para ela não oferecer um pico de insulina. Então ele é um carboidrato que na loja já apareceu desde uma pessoa da nossa idade, 19, 20 anos, até 50. Eu não tenho 19, eu tenho 31. Tá? Até o Carlos, então, assim, o nosso técnico, chegou e pediu, né? Então assim, é um carboidrato que está todo mundo usando, né? Então ele pode trazer benefícios e não, por exemplo, tem gente, provavelmente quem é da musculação, acho que talvez seja mais comum acontecer. Há um tempo atrás, todo mundo queria usar malto, né? Se enchia de malto, chegava na hora da academia, dava tontura, moleza. Eu fazia academia aqui na CIB e tinha um Luan, só uma experiência bem rápida, né? E ele achava que tomando malto ele ia ficar forte e ia render mais do que o nome do rapaz. citei Não, galera, a gente não deve nada pra ninguém. Ele é conhecido como Grilo. Pelo jeito não ficou muito forte não. Não ficou. Mas então, isso é um exemplo bem comum de tudo que a gente já falou. Ele tomava tanta malto achando que ia dar um rendimento melhor, que um dia ele simplesmente foi fazer supino inclinado. Tipo, ele tava o treino todo, cara, eu tô meio mole, eu tô meio estranho, sei lá, e com uma garrafinha de malto. E era comum você ver isso nas academias, né? Ainda é. Acho que ainda é. Ele foi ali fazer um supino inclinado no banco, botou os halteres aqui em cima, pagou. Então, galera. Ele achava que não precisava comer. A ideia da suplementação, ela faz parte da tua dieta. Então, como eu falei, você precisa pensar no teu consumo de carboidrato de forma macro. Mas eu não posso comer tal alimento porque tem muito carbo. Eu não posso comer tal alimento porque é carbo de liberação rápida, porque o índice glicêmico é alto. Galera, isso não tem problema nenhum. Você precisa consumir ao longo do teu dia uma quantidade X. E existem momentos, existem ocasiões que você precisa de uma quantidade maior de fontes de absorção mais rápida. E existem momentos em que você precisa de absorção mais lenta. Então, a questão da palatinose em relação à destrose ou açúcares mais simples, como também a maltodestrina. A diferença é que isso aqui é
alimento, digamos, mais rico. Você vai ter uma liberação gradual desse carboidrato. Só que isso não faz sentido para todos os atletas. Quem que precisa ter uma liberação prolongada de energia? É quem tem treinos prolongados. Às vezes você tem um treino de 40 minutos de musculação, que, vamos ser bem sinceros, é bem meia boca. Não faz sentido você usar um carboidrato de liberação prolongada, se o teu treino não é prolongado. 40 minutos você nem usou todos os teus estoques de glicogênio muscular, não chegou nem perto de utilizar uma parte do teu glicogênio hepático, aí você vai lá, você não utilizou todo o teu estoque e você vai estocar mais ainda. Pensa em uma loja que tem uma prateleira e tem um estoque. O que tem na tua prateleira é o que está mais na mão, que é o teu glicogênio muscular. O que está no teu estoque é o que está do glicogênio hepático. Se você tem o objetivo de definição, de perda de massa gorda e tudo mais, você tem que vender aquilo que está na tua prateleira e você tem que colocar na prateleira aquilo que está no teu estoque, que seria o teu glicogênio hepático. Se você está usando um pouquinho da prateleira, não está tirando estoque e está trazendo o que está de novo, você está deixando o teu estoque mais lotado e aí esse excesso, tudo que está em excesso, se transforma em gordura. Então, a palatinose é uma fonte excelente de carboidrato, só que precisa fazer sentido com o teu treino. Se você treina, talvez musculação de forma moderada, ou o próprio crossfit de forma moderada, uma corrida moderada, não faça tanto sentido assim. Uma suplementação, já fala depois sobre proteína, obviamente, mas uma suplementação de proteína já é o suficiente, ok? Para você, não há necessidade de você suplementar carboidrato. O que acontece? Durante algum tempo, criou-se um mito que você precisava ter uma fonte de carboidrato para repor a energia que você gastou durante o treino. Se você não tivesse a fonte de carboidrato, você utilizaria a proteína como fonte de energia. E isso faria sentido se nós tivéssemos uma máquina que escolhe, assim, desse jeito, esse aqui é creatina, vai para cá, esse aqui é carboidrato, vai para cá, esse aqui é proteína, vai direto para o músculo. E o nosso corpo ele não funciona dessa forma. Então não existe como você dizer com certeza o que está sendo usado para construção muscular, o que está sendo para reposição de energia e o que vai ser transformado em gordura. Então você precisa ter esse consumo bem contado, porque nem tudo que você consome de proteína vai para a construção muscular, nem tudo que você consome de carboidrato vai para a construção muscular também ou para a reposição energética. Então você precisa, faz sentido usar uma palatinose, ou uma maltodestrina, ou uma destrose? Faz sentido se o teu consumo de carboidrato justifica isso. Se não, se você for ver aqui, por dose são 15 gramas de carboidrato, uma porção de 16 gramas. Então, na porção ele tem um pouquinho menos de carboidrato do que uma malto, que acho que tem 23 ou 24 gramas de carboidrato por dose de suplemento. Tá? Então você vai ver que ele tem uma concentração um pouquinho menor, uma liberação prolongada, mas às vezes o que você precisa, hoje em dia a destrose e maltodestrina eu considero que é uma suplementação que não faz sentido para quase ninguém, já que a gente tem esse tipo de produto aqui no mercado. Tá? Se você for comparar, a destrose e a maltodestrina, eles vão ser absorvidos tão rápido quanto o açúcar. Então você poderia tomar um suco de fruta com açúcar que você teria um efeito muito parecido. Então não faz sentido você usar esse tipo de suplementação hoje em dia com esses outros produtos que você tem à disposição. Então isso aqui, o que justifica o uso? Treinos acima de 1h30 a 2 horas e de alta intensidade. Por exemplo, quem pode se beneficiar, esse aqui é da Hopper, que é uma linha de suplemento para crossfitter. Então treinos de crossfit às vezes são divididos em 2 ou 3 sessões de 1h30, de 2 horas. Aí você usar isso aqui durante a sessão, talvez com uma fonte de aminoácido, para que você não tenha uma perda tão grande, talvez também com uma fonte de sais minerais, para que você tenha uma reposição e não tenha uma perda tão grande ao longo da sessão. Então, triatletas, corredores de meia maratona, de maratona, ciclistas também podem se beneficiar do uso desse tipo de produto. Pessoas que treinam de forma moderada, eu não vejo muito sentido. Eles têm coisas muito melhores que você pode investir. Uma delas, obviamente, é a creatina. Beleza? Então, carboidrato. Todos esses
podem ser usados para ganho de massa magra, tá? A gente está falando de suplementos para ganho de massa magra aqui. Excelente. Vamos lá? Vamos lá. Agora um suplemento que tem, provavelmente alguém deve se perguntar, mas quem que quer ganhar peso? E por incrível que pareça, a parcela de indivíduos que usam suplemento e querem ganhar peso, que tem dificuldade. Voltou. Estamos online? Galera, Gente, então, tá difícil, desculpa. desculpa mesmo, mas acho que a conexão aqui está complicada. Mas acho que vai continuar trazendo Tá ok? hipercalórico. Então, hipercalórico, como eu estava falando, hoje a grande maioria quer perda de peso, emagrecimento, definição muscular, mas tem uma grande parcela da população que quer ganho de peso, ganho de massa, pessoas que têm dificuldade para ganhar peso, aumentar a massa muscular. E esse aqui é um produto que já tem no mercado há muitos anos, talvez não tenha ao mesmo tempo que o whey protein é utilizado e é fabricado, mas, por exemplo, o hipercalórico ele é conhecido popularmente como massa. As massas, vou comprar massa para ganhar peso. Mas nada mais é do que o próprio nome está dizendo. Hipercalórico é um produto que ele te fornece muita caloria, muito carboidrato, visando esses dois, e uma quantidade reduzida de proteína. Justamente para você conseguir suprir essa quantidade de carboidrato e proteína também que algumas pessoas não conseguem no decorrer do dia, através da alimentação, né? Ou até mesmo a rotina, a corrida, né? Exatamente. Então, sim, é um dos suplementos que, por mais estranho que pareça, talvez seja um dos suplementos mais vendidos para as pessoas que treinam musculação e que estão com o objetivo de ganho de massa magra, e também talvez seja um dos suplementos que mais evoluiu dentro da sua formulação. Né? Durante algum tempo, o hipercalórico ele tinha uma formulação muito simples, baseada em carboidrato de alto índice glicêmico e proteínas de qualidade duvidosa. Né? Hoje em dia a gente consegue encontrar hipercalóricos que já têm a sua proteína, o seu carboidrato, né, com base na palatinose e também na o oximase, que é o amido do milho ceroso, e que a proteína é o whey protein. Então são produtos bons, só que precisa ser analisado de forma cuidadosa quem é que vai utilizar. Então, quem que utiliza um hipercalórico? Eu estava olhando aqui a composição. Por dose, ele tem 116 gramas de proteína, de carboidrato. É muito carboidrato. Isso aqui é uma refeição livre, digamos assim, né? Não gosto de falar uma dia do lixo e tal, mas isso aqui seria quase que uma refeição livre, só que você vai estar colocando, então por que eu não posso comer um McDonald's? Sei lá, você vai ter tudo isso. Porque você está colocando esses 116 gramas de carboidrato, de um carboidrato limpo. Aí você está colocando 18 gramas de proteína, de proteínas de boas fontes que são do soro do leite, do whey protein. Então a dose de 160 gramas, você vê que é quase 100% carboidrato. São 6 dosadores. Então não vejo necessidade, por exemplo, de você usar esses 6 dosadores. Você poderia dosar isso ao longo do teu dia. E a maneira mais inteligente que eu vejo de usar o hipercalórico é você dividir essa dose em 3 porções do dia, até para que você não fique tão empapuçado, tão cheio. Então, por exemplo, são 6 dosadores a dose, você poderia usar 2 dosadores de manhã para suplementar o teu café da manhã, e aí vamos voltar lá para o básico, né? A alimentação é o principal, então você vai lá comer seus ovos mexidos, seu café, seu suco de laranja, seu pão, e aí você toma um copo de hipercalórico com 2 dosadores. Aí depois, logo após o teu treino, você usa mais 2, e antes de dormir, na tua janta, você pode usar mais 2. Essa é sempre a sugestão que eu dou para fazer esse uso de forma mais inteligente. Quem são as pessoas que se beneficiam do uso do hipercalórico? Pessoas que têm dificuldade em bater os seus macros, né? Quando a gente fala bater os macros, é a quantidade de comida que você deveria comer, levando em consideração as calorias que você tem que consumir ao longo do teu dia, e dentro dessas calorias, quanto de proteína, quanto de gordura e quanto de carboidrato. E aí você vai encaixar dentro dos teus macros o consumo de um hipercalórico. Muita gente fala que é besteira o uso de hipercalórico, e não é tão simples assim. Para algumas pessoas o hipercalórico representa o ganho de massa que a pessoa tanto sonha.
Por quê? Para ganhar massa magra eu preciso comer uma quantidade maior de alimento. Você imagina aqui, 116 gramas de carboidrato. Isso aqui, não vou lembrar agora a quantidade com certeza, mas por exemplo, 100 gramas de arroz tem aproximadamente 22 gramas, de 22 a 24 gramas de carboidrato. Se você já tentou comer 100 gramas de arroz, né, lógico que a tua alimentação não vai ser baseada só em arroz, mas eu estou usando um carboidrato que é muito utilizado. Para você chegar a 116 gramas de carboidrato de arroz, são praticamente 600 gramas, 800 gramas de arroz. Quem é que consegue comer 800 gramas de arroz? Né? Fora o que você vai comer, sei lá, de patinho moído junto, ou de ovo ali para complementar a tua proteína. Então isso aqui ele vai te trazer mais comodidade, mais praticidade para que você consiga bater os teus macros, para que você consiga a quantidade de alimento que você deveria comer ao longo do dia. Então, por exemplo, eu preciso comer 4 a 5 mil calorias e eu não consigo fazer isso só com alimentos sólidos. O hipercalórico vai te ajudar muito para que você consiga bater esses seus macros. E é uma coisa que, esse aqui de paçoca, por exemplo, é uma delícia, é muito gostoso. Aí você, ao invés de comer 800 gramas de arroz, você toma um copo de 300 ml e faz bem gelado e você toma praticamente um milkshake. E dentro disso você tem carboidratos limpos, né? E proteínas de fontes muito boas. Ok? Então, hipercalórico tá ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, mesma coisa, podem ir passando. Agora vamos esconder aqui atrás. Tá escondendo mesmo. Agora Tá vamos... escondendo. Tá me escondendo? Tá. Então eu vou deixar deitado aqui. Tá? Esse aqui deitado é o hipercalórico. Agora, como a gente já citou anteriormente, o suplemento mais antigo, basicamente, do mundo, né, questão de suplementação, que é o Whey Protein. O Whey Protein nada mais é do que proteína. Qualquer pessoa, as aspas, já vou explicar o porquê, pode estar usando. São proteínas que é derivada do soro do leite. Então, assim, pessoas que querem, por exemplo, o Whey Protein se encaixa em dietas de emagrecimento, ganho de peso, ganho de massa muscular, ou até mesmo se for só para bater a tua quantidade de proteína diária, né? Nem digo questão de se você faz ou não atividade física, porque um exemplo que eu posso dar para vocês, a loja do lado, ali onde era o Moinho, né? Do lado da farmácia popular. E eu me deparei até um tempo atrás, isso está acontecendo com mais frequência. Idosos que vão na farmácia, que não sabem nem o que é, uma receita escrito proteína, Whey Protein, que por alguma doença, algum problema, o médico manda usar. Então, assim, não é só quem faz atividade física, né? E agora o que eu ia falar para vocês, talvez não é qualquer pessoa que vai se adaptar ao Whey Protein, porque ela pode ter algum problema com lactose, por exemplo. E isso eu digo como lojistas, alguns dos nossos amigos lojistas, eles cometem um erro, para mim, eu considero um erro absurdo quando vai uma pessoa na sua loja e você sai, eu quero proteína, não, essa aqui é boa, não sei o que lá. Mas você tem que esclarecer para a pessoa que é uma proteína do leite. Se ela tiver qualquer problema com leite, alergia, algum problema com a lactose em si, não vai fazer bem. E isso é uma coisa tão comum, pessoas chegando na loja e falam, olha, eu comprei esse whey aqui, me soltou o intestino, não sei, deu alguma coisa que ele odiou e criou aquele preconceito. É uma coisa que era só você perguntar, bom, tem esse aqui, ele é bom, o preço X, mas você tem problema com lactose? Eu tenho. Então, esse aqui vamos descartar, que é um produto que não vai encaixar, não digo nem na rotina, não é um produto que não é feito para você, entendeu? Assim, tem outros produtos que talvez numa outra live a gente possa trazer, mas esse era um ponto que eu queria chegar. É um produto que ele pode ser para qualquer pessoa, vírgula, se não tiver problema com glúten, com lactose. Acho que agora você pode complementar um pouco. Então, o Whey Protein eu acredito que ele seja o suplemento mais democrático. Que existe, lógico que existem pessoas que têm intolerância à lactose, mas a gente está falando de uma minoria, né? A maioria das pessoas não tem problemas com lactose e mesmo assim algumas que têm
intolerância à lactose podem consumir alguns tipos de whey e isso vai depender muito do que a pessoa de teste. A pessoa vai ter que testar e ver porque existem whey isolados, que é uma das formas de filtragem do whey, que não deveria causar nenhum tipo de estresse a quem tem intolerância e que causa a algumas pessoas. E existem whey concentrados, que tem um pouquinho mais lactose na sua formulação, que não causam nenhum tipo de estresse a essas pessoas que têm intolerância à lactose. Então a sugestão é sempre que você experimente, que você pegue uma dose. Hoje em dia é super comum ter dose para você experimentar na loja. Você vai, toma uma dose, vai para casa e no dia seguinte você avalia se deu tudo certo ou se não, e aí você vai e experimenta outro produto. Então é um suplemento extremamente democrático que crianças podem utilizar. Whey protein, lógico que não vão utilizar na quantidade que diz aqui, uma quantidade menor, mas crianças precisam de proteína porque elas precisam crescer. Crescimento é construção, o que constrói é a proteína. Então crianças podem utilizar whey protein. A gente limita muito a suplementação à parte de atletas. E idosos podem e, na minha opinião, devem utilizar o whey protein, porque vai aumentar o consumo de proteína, vai aumentar a quantidade de proteína que ela consome ao longo do dia, e nós sabemos que os idosos eles têm perda de tecido, ao longo da nossa vida já vai perdendo tecido, a gente perde músculo, a gente perde o osso, a gente vai perdendo esses tecidos, e a proteína é o que vai fazer com que a gente tenha, que a gente minimize essa perda. Então idosos têm sarcopenia, idosos têm osteoporose, idosos perdem tônus muscular, idosos perdem força, e a proteína é o fator principal nessa construção e na manutenção. Então, deveria ser muito mais comum em um consultório médico que esse médico falasse, você deveria aumentar seu consumo de proteína. E aí fica a critério do médico indicar um nutricionista, e aí fica a critério do nutricionista qual é o tipo de proteína que ele vai suplementar, ou se ele vai aumentar dentro do consumo de comida sólida mesmo. Mas isso aqui eu considero que é um produto importantíssimo na rotina de qualquer pessoa, seja ela atleta, praticante de exercício físico ou não. Isso aqui vai aumentar o teu consumo de proteína. E proteína sim, lógico, levando em consideração o bom senso, quanto mais melhor. Quanto mais proteína você consome, causa mais saciedade. A digestão da proteína é um pouquinho mais lenta do que de outros nutrientes, do que do carboidrato, por exemplo, então vai te manter saciado por mais tempo. Então, se você consome proteína em quantidades grandes, a chance de você conseguir se manter em dieta e não ficar furando a dieta é muito grande, porque a proteína não tem um ciclo como o ciclo do carboidrato, aquele ciclo de insulina, fome, consumo de carboidrato. A proteína ele tem a função de interromper isso. Então, vocês deveriam utilizar. Beleza? Então, existem 3 formas de whey. Esse aqui é um whey 100%, é um whey concentrado. É o básico dos básicos. Que esse aqui, assim, em relação a custo-benefício, esse aqui é o melhor custo-benefício que tem. Então, nós temos o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. Nessa ordem que eu falei é a ordem de preço, de custo-benefício. Então, o concentrado é o mais barato, o isolado é um pouquinho mais caro e o hidrolisado é o mais caro de todos, pela forma de filtragem e pela absorção. Okay? Não são todas as pessoas que se beneficiam do whey hidrolisado, por exemplo. Eu considero que uma minoria bem pequena vai se beneficiar e tem necessidade de utilizar um whey hidrolisado. Para todas as pessoas, um 3W, que é o que tem as 3 fontes de proteína, já está de muito bom tamanho, porque no final das contas você tem a mesma coisa aqui dentro. É a proteína do soro do leite. Então o que importa é a proteína. Mas a proteína hidrolisada e a proteína isolada tem absorção muito mais rápida. Não tem problema nenhum. O nosso corpo ele não tem pressa em absorver a proteína. Você faz síntese proteica durante 3 horas. Então, mais importante do que a quantidade de proteína é o aminograma, são os aminoácidos, e todo whey tem aqui do ladinho um aminograma, todos os aminoácidos e as suas quantidades. Então, olha o aminograma, dê uma pesquisada e veja o aminograma do teu suplemento, e a gente vai fazer síntese proteica durante 3 horas. Não importa se você está consumindo uma proteína aqui, tipo você tomou e você já está com proteína na corrente, ou se é uma proteína de liberação gradual, você precisa fazer síntese para que você aproveite. Então, uma quantidade maior de proteína
ou uma velocidade maior de absorção não significa maior síntese proteica, ok? A síntese proteica é pela quantidade, mais uma vez, que você consome ao longo do teu dia, beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo lá? Vamos lá. A gente vai estampar isso. Não. Esse aqui é um blend. Esse aqui é um blend de proteína. O blend de proteína ele é uma opção mais barata, justamente por ser um blend de proteínas, assim como diz o nome, né? Então, esse aqui em questão, por exemplo, ele é um produto que mistura a proteína da soja, a proteína do leite, a albumina, né, que é a proteína do ovo, e a proteína do trigo. Então, ele pode se encaixar no pós-treino, no dia a dia de uma pessoa, acho que qualquer pessoa, na verdade, né? Vai depender muito da dieta também da pessoa, isso que é importante deixar claro, como o Davi sempre está salientando aqui. Mas ele é uma proteína que tem um custo-benefício melhor, Sim. é uma proteína mais barata, geralmente você encontra em refil de 2 kg. Você vai pagar uma boa proteína bem menos do que R$150, né? Num blend de proteína, num refil de 2 kg. Mas é uma proteína que nem todas as pessoas gostam, porque como ele mistura várias outras fontes de proteína além do leite, que é o whey protein, então pode ter gosto residual, pode ter uma dissolução um pouco mais difícil, talvez, vamos assim colocar. E é uma opção do hipercalórico, porque é muito comum você encontrar assim, eu quero ganhar massa, quero ganhar peso, mas eu não quero comprar hipercalórico porque me dá barriga. E é muito comum isso. Eu não quero hipercalórico porque me dá barriga. Então as pessoas acabam se sujeitando a usar blends de proteína. Aqui, então, para encurtar a história, os benefícios, né, e a indicação é a mesma do whey. Aqui, então, você vai ver que, na ordem, a primeira proteína é a proteína concentrada do soro do leite, aí depois tem proteína hidrolisada do trigo, aí a albumina, proteína do soro do leite é a primeira. Então, essas tabelas nutricionais, elas colocam antes o ingrediente que tem maior quantidade. Então, a maior quantidade aqui é da proteína do soro do leite. Então, não deixa de ser um whey protein. Qual que é a diferença? Eles adicionam outras fontes de proteína para acabar barateando, né? Por exemplo, a proteína do leite, do trigo, é mais barata do que a proteína do leite. A proteína do ovo também é mais barata do que a proteína do leite. Então você acaba comprando proteína, não deixa de ser proteína, no final das contas é proteína. Tem aqui também um aminograma que é bem completinho. Então vai ter uma diferença pequena, muito sutil em relação ao whey. Mas por que eu devo tomar whey se o blend é muito mais barato? Praticidade, questão de sabor. Por quê? O whey protein é muito fácil, só deixa eu deitar aqui para não ficar cantando. O whey protein é muito fácil de você deixar ele palatável. É muito fácil. Hoje em dia existem whey, por exemplo, se você comprar um bom whey isolado ou o próprio bom whey concentrado, você consegue diluir ele com a colher. Isso não acontece com a proteína do trigo e também muito menos com a albumina. Outra, a albumina é um pouquinho mais difícil de você dar um sabor, de você deixar ele agradável, de você deixar palatável. Então você vai lá, sei lá, um whey concentrado você vai pagar R$30 às vezes, mais caro. Um whey concentrado, por exemplo, sei lá, 100% whey, você vai pagar R$69 um pote de 900 gramas. Exatamente, então às vezes por causa de R$10 você está levando um pacote de 2 quilos de algo que talvez não seja tão agradável o consumo quanto vai ser desse aqui. Então a questão aqui é realmente praticidade e se você vai... É lógico que você tem que fazer aquilo de acordo com a sua condição. Às vezes você chega, eu tenho que tomar um whey isolado, mas eu não tenho dinheiro para tomar um whey isolado. Cara, toma um blend. Você vai consumir 25 gramas de proteína com 10 gramas de carboidrato, de excelentes fontes de proteína, só que não é tão gostoso assim. Mas você vai ter que tomar porque você precisa tomar isso, né? E hoje em dia já é muito mais fácil de você consumir, né? Há um tempo atrás tinha esses blends de proteína de 4, 5 quilos que parecia que estava tomando areia. E você tem que pegar, fechar o olho e tomar, porque no final das contas quem quer ficar grande, quem quer ficar forte tem que às vezes abrir mão de coisa muito gostosa. Mas até mesmo o whey protein em si ele evoluiu demais, né? Sim. Porque, e é recente, você vai pegar talvez uns 3, 4 anos para trás, é só baunilha, chocolate e morango. Baunilha, chocolate e morango. Qualquer marca, tirando algumas importadas, né? Mas sempre o mesmo gosto. Hoje você encontra
whey com sabor de leite, banana, canela, sei lá, brigadeiro, sorvete, tudo, brownie, bolo de chocolate, brownie. Então dá sorvete pra, de frutas. A gente conhece um pouco disso. dá pra agradar todo mundo. Então aqui, proteína, a função vai ser a mesma, a máxima também é a mesma. Ah, mas o blend de absorção é mais lenta. Não tem problema nenhum. O nosso corpo não tem pressa em consumir nutrientes. Se você consome uma proteína que absorve em 15 minutos e você consome outra proteína que absorve em 45 e você tem uma carne que vai ficar fazendo síntese proteica, vai ficar fazendo essa quebra desses aminoácidos em 2 ou 3 horas, no final das contas, o fim vai ser o mesmo. Então, pouco importa se é 15, 10, 5 ou 2 minutos, no final das contas é proteína e vai fazer construção de qualquer forma. Beleza? Acho que mais? Não, eu trouxe isso hoje. Ok? Por causa do tempo, mas se fosse para trazer todos, nossa, eu ia fazer uma live de, sei lá, um dia inteiro aqui para falar todos os suplementos. Então, galera, nós trouxemos aqui os principais O básico do básico para suplementos. Então vocês podem visitar lá a Império do Corpo aqui. Ele trouxe, ele fez um mix, ele trouxe da Max Titânio, ele trouxe da Integral Médica, da Robert, que também é Integral Médica. Então tem mais um mix de produtos e de marcas lá na Império. Como ele falou, não tem nem como, né? A gente teria que trazer um caminhão baú aqui para trazer todo tipo de suplemento que precisa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou aqui. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, como sempre, a gente está à disposição. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, depois acho que eu vou abrir lá a caixinha de perguntas. Não sei ainda se eu vou abrir, mas provavelmente eu abro. Aí vocês podem fazer as perguntas sobre esses produtos e sobre outros. Com certeza a gente vai ter outras lives, porque ainda a gente pode falar sobre pré-treino, a gente pode falar especificamente só sobre proteína durante 1 hora, 40 minutos, tranquilamente. A gente pode falar sobre diversos outros suplementos. Existem suplementos também que são para indução de sono, para relaxamento e tudo mais, que a gente pode trazer para uma nova oportunidade. Ok? Então, é isso aí, galera. Vamos... Se o Davi abrir a caixinha de pergunta dele, jogam perguntas lá, a gente combina uma próxima live, porque a quantidade de suplemento que tem é gigantesca. E vale ressaltar que, alguns meses atrás, a Anvisa, é o órgão que vocês sabem, regulamenta tudo, né, essa parte aqui de suplementação, medicamento, enfim, eles trocaram a RDC deles. Então, assim, para quem gosta, quem quer usar suplemento, eu acredito que esse seja o melhor momento do mercado. Porque as fábricas estão podendo fazer algumas formulações que até então não podia. Por exemplo, só para a gente finalizar a live, né? Coisas que nos Estados Unidos já existia 10, 15 anos atrás e agora que foi feito no Brasil, que foi liberado. Por exemplo, o BCAA, como o Davi falou ali, que é meio controverso, mas enfim, BCAA misturado, por exemplo, com cafeína, com arginina e taurina. Isso no Brasil não existia, ninguém pensava em fazer isso, mas nos Estados Unidos já tinha 10, 15 anos. Então, assim, a RDC ali da Anvisa mudou e tem muito benefício, muito produto ainda que a gente pode mostrar para vocês, que nem o Davi falou, desde melhorar a qualidade de sono, estresse, enfim, tudo que vocês quiserem. Se tiver uma orientação de um profissional adequado, que vocês conheçam, que vocês tenham contato, vale a pena trocar essa ideia. Às vezes é um produto barato, um produto simples que pode te ajudar não só em questão de esporte, mas na sua rotina diária, ali no teu dia a dia. Exatamente, porque é importante para atletas se alimentar bem, ter uma boa qualidade do sono, e é importante para qualquer outra pessoa se alimentar bem, ter uma boa qualidade do sono, ter uma boa recuperação muscular. Então, o nosso objetivo, né, é informar e desmistificar essa questão da suplementação. É lógico que existem coisas, por exemplo, pré-treino. Para quem não treina, não faz o menor sentido usar um pré-treino. Eu quero um pré-treino para eu ir melhor no trabalho. Provavelmente você vai ficar enchendo o saco da galera lá, não faz o menor sentido, né? Usar uma cafeína para trabalhar e tal. E existem pessoas que fazem isso. Então, acho que é importante a gente falar que existem coisas que não fazem o menor sentido você usar, existem estratégias